Seja muito bem-vindo à Experiência Mineira, o seu podcast sobre a experiência do cliente. E aqui nós vamos poder falar sobre vários temas em relação à experiência do cliente e como ela transforma os seus negócios, a sua empresa, as suas atividades e como ela não é restrita somente para grandes empresas, e sim para pequenas e médias empresas também. Basta você se atender, né, a ter pequenos detalhes que você pode trazer aí e fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Nosso podcast ele é dividido em 2 quadros. O primeiro é dois dedos de prosa, que é esse, que é o de hoje, que nós trazemos convidados especialistas em diversas áreas, falando sobre essa experiência, né, como ela é aplicada em diversos setores do nosso mercado e como ela pode ser colocada de forma muito sutil e de uma forma muito inteligente, e não só tecnológica, como muito se fala aí por aí. E nós também temos o outro quadro chamado Doses de Informação, que é esse que eu trago somente trazendo um pouco desse conteúdo, dicas de como você conseguir fazer esse processo e como entender qual é o patamar que você está como empresário e como empresa, para que você possa fazer esse processo de transição. Porque não é simplesmente você atender um pouco melhor, é você realmente fazer a diferença no seu dia a dia e dentro do mercado. Então, a experiência do cliente é mais do que atender bem. Bom, sem mais delongas, gostaria de trazer para vocês o tema de hoje. O tema de hoje, ele foge um pouquinho do que a gente está trazendo um pouco, mas está dentro do tema. A satisfação que salva vidas, a experiência do paciente como um pilar de excelência da saúde. Bom, experiência do paciente. Bom, experiência do paciente, ele é 100% falando sobre a experiência do cliente, mas dentro da área da saúde. Um lugar que, inicialmente, a gente só vai para tratar quando a gente está doente, mas ela é muito mais do que isso. E para falar com vocês sobre esse assunto, eu vou trazer uma especialista para falar com vocês dentro dessa área da saúde, que é a Cristina Goellner. Bom, eu sempre falo o nome errado dela, mas como ela é minha amiga, e eu sei que ela vai passar pano para isso. Bom, ela é palestrante, fala sobre climatério, menopausa e saúde da mulher, além disso, criadora de conteúdo e do canal A Voz da Saúde, um canal excelente para quem tem clínica, para quem tem consultório, para quem tem hospital, que quer entender como que funciona esse novo mercado, essa nova atualização de como a gente se coloca no mercado. É um canal excelente para que você possa assistir e ouvir, mas eu vou trazer ela para cá, para que vocês possam conhecer. Oi, Cris! Olá, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Te peguei no laço, né? Você estava quase já viajando, eu fui lá, Cris, por favor, vem conversar comigo. Ainda bem que deu certo. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, sempre é gostoso de falar sobre saúde, então muito obrigada. E sim, você falou certo meu nome, tá perfeito. Ai, que bom, depois de tanto tempo ensaiando, ainda consegui sair direitinho. Bom, Cris, é uma pena que você tá logo viajando, que eu não vou conseguir te mandar, mas quando você voltar, eu vou te mandar um chazinho, olha que maravilha, que é um dos nossos patrocinadores. Quando eu consigo fazer esse bate-papo presencial, a gente toma chá. A gente é chique. Isso. E ele é um chá bem, assim, de fruta, sabe? Esse que eu tô tomando, ele é de misto de chá preto, maçã, amora, ameixa e morango. Então, assim, ele tem um sabor bem interessante. Já fica a dica, quando você voltar, me avisa que eu vou mandar para você, tá? Uma caixinha de chá, para você saborear esse chá maravilhoso. E chama Espírito do Chá. Para realmente deixar a gente já bem no clima. E para quem quiser comprar, no link do nosso vídeo vai ter o link da bio, da loja, para vocês acessarem, que olha, vale muito a pena. Esse chá é tão bom, tanto gelado quanto quentinho. Mas Cris, fala um pouquinho mais sobre você, tá? Para conhecer. Eu fiz um resuminho, né, de tudo que você já fez, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência, né, sobre essa sua vida dentro da área da saúde aí como consultora e mentora. Não, vamos lá. Eu nasci querendo trabalhar na área da saúde, me formei dentista, depois na hora de clinicar
vi que não era aquilo, não era na frente do paciente o meu trabalho na área da saúde. Fui trabalhar em outros segmentos, depois de muito tempo, depois de 20 anos de trabalhar no corporativo e fazer carreira executiva, eu voltei para a saúde, cuidando dos bastidores da saúde, né, dando o apoio, o suporte para que profissionais da saúde possam desenvolver a sua atuação da melhor forma possível. Então, faço a consultoria sobre precificação, faço mentoria de carreira, né, de posicionamento, de como seguir ou não, né, às vezes a gente encontra profissionais que estão aí numa dúvida cruel de que caminho seguir, e nem sempre, às vezes a gente acha que o atendimento direto ao paciente é o nosso caminho, nem sempre tem vários caminhos a serem seguidos, né? Tem a pesquisa, tem o acadêmico, tem corporativo para profissionais da saúde, enfim. Então, tem bastante coisa que a gente pode ajudar, e isso, com certeza, reverbera no assunto que a gente vai discutir aqui, que é a excelência do atendimento ao paciente, né? Porque o profissional da saúde, trabalhando bem, estando bem estruturado, sabendo onde ele quer chegar, com certeza o atendimento ao paciente vai refletir isso. Né? Faz toda a diferença, né, o Cris? Eu sempre falo assim, né, que quando a gente ama aquilo que a gente faz, lógico que a gente não ama o tempo todo, mas, no geral, quando a gente ama o que a gente faz aquilo de coração, o resultado sempre é diferente, né, do que quando a gente faz aquilo por obrigação, né, ou porque paga bem, ou porque aquilo já vem, né, de uma família, ali você tem que seguir aquele caminho e tudo mais. Então, assim, isso muda muito, né? E já entrando um pouco no nosso tema de hoje, né, que a gente vai falar sobre a satisfação que salva vidas, né, a experiência do paciente como pilar da excelência. A gente sabe que no meio médico, ele é extremamente técnico, né? Então, assim, a parte médica mesmo, né, em suas diversas esferas, a parte técnica sempre ela vem em primeiro lugar, e graças a Deus, né? Imagina se tudo fosse só pelo sentido da intuição. Então, assim, a gente sabe que vem realmente essa parte técnica e tudo mais. E eu queria, com sua experiência, eu queria que você me dissesse quando que você percebeu que somente, né, aquele médico, aquela clínica tem um currículo excelente, tecnicamente falando, né, com resultados positivos com pacientes e tudo mais, já não era mais o suficiente. Ela precisava ter um atendimento, ela precisava ter uma coisa a mais para ela se destacar dentro do mercado. Então, vamos lá, eu acho que a gente vive um momento bem especial, porque muitas vezes o paciente já chega sabendo, ele já abriu o exame dele, ou ele já pesquisou na internet, então ele chega já com alguma base de conhecimento, nem sempre é correta, mas ele já chega com uma base de conhecimento. Então, o profissional da saúde, ele não tem que ser um expert, mas ele tem que ter formas de acolher aquele paciente, porque hoje em dia é muito mais do que a técnica está fácil, de certa forma, né? Fácil, tem anos de dedicação dos profissionais, tudo, mas o grande desafio de todos nós hoje em dia é saber se relacionar, é saber como acolher aquele paciente, como escutá-lo principalmente, porque muitos profissionais da saúde, daí eu falo profissional da saúde de um modo geral, tá? É médico, é fonoaudiólogo, é dentista, é psicólogo, todos os profissionais da saúde, né? A essência do atendimento é você escutar seu paciente. E não significa que a consulta vai ter que ter 1 hora de duração, mas é você, com a experiência que você já tem da parte técnica, você saber fazer as perguntas corretas, entender os sintomas, os sinais, não só aquilo que vem escrito nos relatórios, nos laudos dos exames, mas entender o momento daquele paciente, as expectativas, para que ele se sinta acolhido, porque isso é a diferença dele falar, eu vou voltar nesse médico, nesse profissional, ou não, né? E uma das coisas que eu também chamo muito atenção nas conversas e tudo, é que não é só quando ele está na frente do profissional que tem que ser algo que ele valorize, que ele goste, que ele se sinta bem. Tem que ser o todo. Então, a secretária, o porteiro,
o ambiente onde ele vai ser recebido, tudo isso precisa contribuir a favor daquela experiência do paciente. Então, a secretária tem que ser uma pessoa engajada, tem que saber por que o profissional da saúde está lá, qual o objetivo, não tem que ficar esmiuçando vida de paciente de jeito nenhum, mas tem que acolher, oferecer um chazinho quando é o caso, né, como você trouxe aqui, ver se o paciente está bem, se ele tem urgência ou não, e daí eu vou pedir licença para você para contar uma historinha rápida. Ótimo. Porque faz muita diferença. Há muitos anos atrás, daí eu como paciente, a gente, quando paciente, você precisa também estar ali exercitando e prestando atenção no que acontece. Mas eu tive um processo de dor e eu procurei um ortopedista que me indicaram e liguei. A secretária, primeiro ela quis saber o que tinha, o que estava acontecendo, foi muito atenciosa. E eu falando que eu estava com muita dor e que, né, tinham me indicado ele, e dela não falou não de pronto, que não tinha horário, porque naquele dia ela não tinha horário, e eu precisava, era uma consulta rápida. Ela falou assim, deixa o seu telefone, ainda não tinha WhatsApp na época, deixa o seu telefone, eu já te ligo de volta. E ela me ligou, e me conseguiu um horário, um encaixe naquele mesmo dia. Fui atendida pelo médico, amei o médico, porque ele também foi acolhedor, ele também me escutou, ele foi dizendo o que aconteceria comigo em cada etapa, e aconteceu como ele falou, e ele me deu o que fazer em cada uma das etapas de dor, porque a dor foi crescendo, e ele foi me dizendo, se isso não funcionar, você faz isso, se não funcionar, faz isso, e foi perfeito, assim, a forma dele explicar e eu entender foi muito importante. Legal. Eu me tornei paciente dele e sempre ali atendendo, e eu fazia curso para secretárias, para recepcionistas, e ele, uma vez, eu conversando com ele me falou que ele estava pensando em mandar aquela secretária embora. Eu, nossa, por que ela é tão atenciosa? Não, Cris, porque ela está errando alguns recibos, alguma parte ali do dia a dia técnico, né, administrativo. Eu falei, mas ela é tão simpática, tão atenciosa. Eu falei, por que você não me manda ela para o curso? Não tinha pensado nisso. Eu falei, manda, depois a gente conversa. E ela foi para o curso. Ela, na participação dela, junto com as outras senhoras, meninas que estavam lá fazendo o curso, foi excepcional, porque daí eu entendi por que ela conseguiu um horário para mim naquela primeira vez que eu liguei para ela. Porque ela sabia do momento dos pacientes, o momento que eles estavam, se era um processo de dor agudo, se já estava em tratamento e manutenção, ela não era invasiva de forma nenhuma, mas ela sabia, ela acompanhava os pacientes. Então, o que ela fez? Sabendo, conversando comigo, vendo que eu estava com dor, ela rearranjou a agenda para eu poder ir naquele dia. Né? Ela tinha esse jeito, ela tinha esse acolhimento, esse entendimento. E ela falou como que ela fazia isso. Era uma forma dela trabalhar. E, enfim, ela deu aula para a gente, né? Dentro do... que é muito gostoso o curso, né? O treinamento, quando a gente interage, quando a gente escuta, a gente leva o nosso conhecimento, mas a gente escuta o conhecimento do outro também. Isso é muito importante. No consultório também. E daí, depois de um tempo, voltei lá no consultório, ela fez o curso, concluiu tudo, voltei no consultório. O médico, Cris, o que você fez com ela? Eu falei, por quê? Não, porque ela está mais animada e está mais engajada. Aí eu falei, bom, primeiro, ela devia ter percebido que você não estava contente com ela. Quando você oferece um curso, um treinamento, mostra que você tem interesse. E a pessoa, percebendo então que mudou, ela falou, opa, se mudou, ele está me pondo para um treinamento, é porque ele me reconhece. E daí eu contei para ele, você sabia que ela faz isso, isso, isso? Nossa, eu não sabia. Eu falei, então, ela é uma pérola. Uma joia, né? É uma joia. Porque ela tem esse cuidado, e às vezes essas pequenas falhas, erros ali no administrativo, não justificam ou não são tão importantes, olhando o benefício que ela traz. Enfim, eu não vou dizer que até exatamente hoje, mas até poucos meses atrás, esse curso aconteceu 10 anos atrás, tá, gente?
ela continua com ele, ela é uma pessoa idosa, mais de 70 anos, ela continua sendo esse anjo acolhedor e faz toda a diferença na hora, né, de cativar, de acolher, de entender. Então, resumindo, né, depois o que é importante? O profissional da saúde, ele precisa entender que a gente está num momento de muita ansiedade globalizada, vamos dizer assim, de muita resposta pronta. Então, ele tem que ter a humanidade de entender aquele outro ser humano nas suas necessidades, nos seus anseios, e isso não é só com resposta técnica, né? É com uma escuta ativa, com um cuidado maior. E também ele tem que prestar atenção como é que esta pessoa chega até ele, qual a experiência que ela tem na hora de marcar, na hora de remarcar, na hora que está ali presencialmente ou na teleconsulta, onde tem interação com outros profissionais, que não com o profissional da saúde. O profissional da saúde, ele tem que garantir que esses outros lugares estão sendo cuidados, atendidos, na mesma sintonia, no mesmo jeito que ele quer levar os seus pacientes. Isso faz muita diferença. Né? Interessante, né? Que eu acho que isso já pega até o gancho da segunda pergunta, que eu coloco, né? Quais seriam os primeiros passos para a gente implantar esse processo? Então, na verdade, o primeiro passo é realmente entender, né, em que pé essa clínica, esse consultório, ou até mesmo esse hospital, ele está, né, nessa visão de atendimento, né? Porque, assim, eu imagino que, às vezes, assim, se a gente pensar dentro de uma clínica, a gente tem clínicas de N tamanhos, né? Desde uma grande, com 60, 70, 80, 120 médicos, como a gente tem uma clínica com 4, 5 profissionais. E isso é muito interessante mesmo, de se entender como que esse processo e como que esse gestor ali, ele entende o que é atendimento, né? Porque às vezes, né, você pegando esse exemplo, para ele o atendimento dela estava ruim, porque no burocrático ali, ela não estava rendendo. Só que o ponto, na verdade, era essa experiência que ela prestava ali para quem realmente necessita, né? Por isso que eu acredito que, acho que ouvir mais, eu acho que esse seria o primeiro caminho, Cris? Então, eu acho importante, de novo, vou trazer um pouquinho da minha experiência. Há uns 2 anos e pouco atrás, eu fui para a Espanha. Eu fui visitar 4 hospitais que são referência de atendimento de excelência ao paciente. E foi, assim, uma experiência memorável. Não vou esquecer dos lugares que eu passei, que eu conheci. E daí, quando a gente fala da escuta, lá, isso está muito claro, isso é feito, mas que escuta é essa? Não é uma escuta aleatória, eu vou escutar, vou deixar o paciente me contar toda a história e vou ali me prender nos detalhes, mas não. O que para a prestação do serviço daquela clínica, daquele lugar, o que é importante, né? Então tem que ter um mapeamento, qual é o público-alvo, quais são as principais queixas, qual é o tipo de atendimento melhor a ser dado. Então, Ana? Estou aqui. É que a minha câmera saiu, pode continuar. Posso continuar? Pode continuar. Então, esse olhar, ele tem que ser bem estruturado, com perguntas nos bastidores, né, quando a gente se prepara para o atendimento, entender, então, quem é o público, quais são as principais queixas, como promover esse acolhimento. Então, não é eu não vou escutar de qualquer jeito, não é isso, é você organizar para que você possa entregar o serviço da melhor forma possível. Porque tem um lado também do consultório, da clínica, do hospital, que ele precisa se rentabilizar para justamente continuar provendo os melhores serviços. Sim. Né? Então, esse escutar, trabalhar, analisar essa informação e devolver em serviço, devolver em atenção, vai fazer com que todos sejam beneficiados. O paciente,
por essa excelência no atendimento, ele vai voltar, porque a gente quer, é natural do ser humano querer atenção, querer carinho, e quando ele percebe que nesse lugar que ele está indo, ele tem isso, ele volta. E por outro lado, o lado da instituição, do negócio, precisa ter resultado também, né? Sim. Porque precisa manter equipamento, precisa evoluir no atendimento, cada vez novas técnicas. Então, não é só ser bonzinho, simpático por ser simpático, não é isso. É algo que tem que ser estruturado, tem que estar alinhado com a estratégia, onde se quer chegar, por que se quer chegar, né? E como vai se chegar para que seja um ciclo virtuoso, né? Que a gente fala, né? Não o vicioso quando uma coisa está ruim, Sim. O virtuoso, que aquela experiência ela vai alimentando outra experiência melhor e outra melhor, porque uma pessoa, quando ela está satisfeita, ela vai dizer para os outros. E daí a gente tem que ter muito cuidado. A pessoa insatisfeita falar mais do que a satisfeita. Então, Exatamente. Exatamente. Ela faz mais barulho, ela consegue mover mais pessoas do que aquela que e antes, né, o Cris, ela era só no boca a boca, né? Agora ela vai para a internet, agora ela joga em vários fóruns, agora o negócio assim toma uma dimensão astronômica, né? Então, acho que a questão do pior ainda é nesse sentido, né? Não, então, daí o profissional da saúde tem que se preparar para essas experiências, às vezes, não tão legais também, porque vai ter. E como que ele vai se posicionar? Ele vai agredir? Ele vai dar o troco, né, como o pessoal fala? Não, ele tem que ter a postura de um negócio respeitável, confiável. Então, se teve algum problema, responder à altura. Ou até antes mesmo se proteger no sentido de a área da saúde não é uma área exata. Então, você vai fazer um procedimento estético, por exemplo. Não existe no mundo uma garantia que aquele procedimento vai resultar exatamente na sua expectativa. Na maioria das vezes, bons profissionais, fazendo uma boa análise, tudo do que você do que você tem, o resultado vai ser positivo. Mas se você não cuida disso, pode não ser positivo. Ou pode ser um pouco diferente da expectativa. Exato. E se o profissional não avisa, não prepara, você vai ter problema. E você tendo problema, você tem que ir atrás para resolver. Não adianta falar, não sei, não tem nada a ver com isso, né? Então, é a responsabilidade, o negócio. Por isso que eu falo muitas vezes que saúde, consultório, né, instituição de saúde, é um negócio e precisa ter uma postura de negócio, né? Exatamente. Acho que esse é um ponto que nos grandes centros a gente já vê isso com muita clareza, mas no interior, e aí eu falo muito para pequenas e médias empresas, eu vejo que isso ainda as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender de que aquilo que a gente vê nas redes sociais falando de grandes lugares pode acontecer em pequenos lugares também, né? E aí, nas vezes que eu dou o meu curso, ou que eu falo em consultoria, quando eu falo isso, geralmente a resposta é: mas ninguém vai falar isso, a pessoa vai vir aqui e vai reclamar aqui. Eu falo, dê graças a Deus se a pessoa vir reclamar aqui, porque aqui você ainda pode conter a pessoa. Nas redes sociais é muito mais difícil, porque você tem que ter uma maturidade ali para gerenciar aquela crise de uma forma muito maior do que você simplesmente receber aquela pessoa na porta da sua loja brigando com você. Então, assim, o máximo que você pode fazer é botar ela para dentro, sentar e conversar e tentar resolver ali. Mas na rede social não tem como você fazer isso. Não tem como você botar ela para dentro e resolver. Então, assim, a técnica para resolver, gerenciar esse conflito, ela exige muito mais da empresa do que algo pequeno. E às vezes eles têm essa dificuldade de entender. Até mesmo para clínicas e consultórios mesmo. A gente, às vezes, eu comento, né? A gente acaba conhecendo as pessoas, a gente vai comentando e as pessoas falam assim, mas isso aí logo passa. Eu falo, não logo passa. A questão não é de logo passa. Isso perdura, porque quando você toca no assunto, a pessoa, já sei aonde é.
É lá naquele lugar, né? Ah, então. Já deve ser no mesmo lugar que eu fui. Então, realmente, essa má imagem, né? Essa imagem ruim, essa imagem de descontrole, ela acaba ficando, né? E ela não é só, digamos, luxo dos grandes lugares, né? Das grandes clínicas, dos grandes hospitais. Não, ela é também dos pequenos estabelecimentos ali mesmo. Não, e é aquela coisa do planejamento que eu acabei de falar, é planejar, é pensar na estratégia. Mas, Cris, quando a gente está falando isso, a gente tem que pensar no que pode dar errado? Sim, a gente tem que pensar. A gente sempre faz tudo para que as coisas não deem errado, não deem problema, mas a gente tem que ter claro o que fazer. Então, a gente vê, eu já estive em clínicas de estética, né, de procedimento. Daí eu fui perguntar, quem é a profissional? O que você orienta para o paciente? O que você pergunta antes? E se der algum problema? Daí fica todo mundo assim, como assim se der algum problema? Eu falei, mas pode ser, porque você tem, às vezes o paciente quer tanto fazer aquele procedimento, quer ter aquele resultado, que ou ele esquece ou ele omite fatos, e é verdade. Então, por exemplo, você vai fazer... Vou dar um exemplo aqui, estético, né, da saúde. Você vai fazer enzimas, né? Hoje está muito na moda enzimas para gordura e tudo. Uhum. Se a pessoa está tomando um outro medicamento, por exemplo, um anti-inflamatório, não adianta fazer, o efeito não vai surgir o efeito que esperava. Se a pessoa toma um anticoagulante, ela não pode fazer, ou pode, com orientação, talvez fique mais roxo, porque... Sabe, tem algumas coisas que antes você tem que perguntar para o paciente para você poder entregar o melhor serviço. Exato. E ainda assim ter algum problema, você tem que deixar um telefone de contato. Se acontecer no fim de semana, você tem que estar ali com uma estrutura de como que eu vou atender, o que eu vou orientar para alguma coisa que não dê certo. Eu estou falando aqui da saúde, mas a gente pode estender isso para todas as outras áreas, né? Exato. É a mesma coisa, alguma coisa não deu errado. Deu, né? Não foi aquele esperado. O que você vai fazer para ressarcir ou minimizar aquele problema? Porque, no fim, é a sua imagem, é o seu negócio que está em jogo. E a gente já viu, eu já vi negócios fecharem porque não houve esse preparo e por coisa pequena que se deixou de cuidar, você compromete o todo. Então, tem aí um ponto muito interessante, quando a gente fala de atendimento de excelência ao paciente, a gente tem que se colocar no lugar desse paciente, para o bom e para o mal, para saber o que ele quer de bom, o que não pode acontecer de ruim, ou o que poderia acontecer, para tudo acontecer da melhor forma. Mas, Cris, isso vai dar um trabalhão enorme. Nem sempre, porque é melhor você ter esse investimento de tempo, que é mais tempo que você vai ter que investir muitas vezes. Exato. De pensar, escrever o que acontece, se acontece isso, do que se acontece de fato, né? Daí você vai ter dor de cabeça, você vai ter... Então, vale a pena. Eu sempre falo, vale muito a pena você pensar nesse planejar, nesse organizar, em quem você quer atender, como você quer atender, por que você quer atender, para que daí as coisas saiam da melhor forma possível. Para todos os lados, né? Não só para todos os lados, com certeza. Cris, para a gente ir finalizando, eu queria te deixar uma pergunta aqui, assim, mesmo eu falo assim, é o pulo do gato, né? Apesar do pulo do gato não existir, mas eu queria deixar uma pergunta para você, como que se faz, né, para que esse cliente, ele vire fã, né, ele vire fã e ele, como que você consegue aplicar essa fidelização, né, para que essa clínica, para esse consultório, ela tenha realmente um fã porta-voz dele através dos seus pacientes, porque eu falo, né, quando você tem uma experiência do cliente muito bem alinhada, você nem precisa fazer mídia, porque o seu próprio
cliente, o seu próprio paciente, ele vai, quando você posta uma coisa, ele vai lá, ele comenta, ele marca a amiga, ele marca o pai, ele marca a mãe, ele marca todo mundo, porque ali foi bom, ele tem orgulho, né, de dizer que ele passou por aquele estabelecimento. E aí é a dica de ouro, né? Qual que é a mágica que se pode fazer? Bom, eu falei aqui do planejamento. O planejamento é a infraestrutura, mas o que vai dar a diferença é você na frente do paciente, é você no relacionamento com o paciente, né? Então, se é a recepção, se é o médico, se é o fisioterapeuta, o técnico, essa interação que vai fazer toda a diferença, né? Então, é investir muito para que essas pessoas sejam capacitadas, que elas entendam, porque você vai voltar no lugar que você se sente bem e acolhido, né? Eu acho que é esse entender o que é acolher a pessoa, né, que vai fazer a diferença. Então, você explicar o procedimento, agora vou dar o exemplo do dentista. Você vai no dentista, o dentista é muito difícil, o leigo, o paciente, entender tudo aquilo que ele está dizendo, né, a parte técnica. Então, ele tem que explicar da melhor forma possível, sem entrar na parte técnica, porque a gente não entende quando a gente é leigo, mas ele te passar confiança, segurança. E quando der alguma coisa errada, ele fala, olha, aqui deu errado. O que acontece? E a gente vai fazer isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ou, no teu caso, tem essas opções. A gente pode fazer assim, pode acontecer isso, pode ser isso, no próprio planejamento do trabalho. Então, o que eu vejo que os profissionais que têm essa dedicação de orientar, mais do que passar a receita e tchau, até a próxima, eles fazem a diferença. Eu acho que a gente pode dizer que esse é uma grande parte do pulo do gato, né? É realmente entender que aquele que está do outro lado da mesa ali, se consultando com você, é um ser humano, não é um corpo que está com uma doença, né? E você no início, você falou uma coisa muito importante. Hoje a gente está vivendo um momento de transição, não para toda a população, mas as pessoas não estão só buscando a solução para a doença, mas estão buscando como ter mais qualidade de vida, como ter uma vida com mais bem-estar, com mais qualidade. Então, o profissional da saúde também tem que se preparar nisso. Ele não vai atender só a doença, ele vai cuidar da vida daquele paciente, né? E principalmente, se antes as pessoas estavam morrendo com 60, 70 anos, hoje elas vão passar dos 100 tranquilamente, né? E com qualidade de vida, né? E aí é o ponto que eu penso, né? Como vai estar esses estabelecimentos, né? Esses consultórios, para acolher essa nova turma aí, que somos nós, né? Se Deus quiser, estamos chegando aí a passar dos 100 anos, que vai querer realmente ser tratado, né? Não, eu não quero, o que eu posso melhorar? Eu doente, o que eu posso melhorar? O que você me indica? Né? Então, eu acho que a grande sacada vai ser de tanto das clínicas, mais das clínicas, porque o consultório você já pega só uma especialidade só. Mas quando a gente pensa em clínicas, quando elas entenderem que elas não podem ser mais voltadas como curativas, mas como algo de apoio, né? Ou seja, eu vou lá, eu trato lá, mas lá eu também tenho o Pilates, mas lá eu também tenho a acupuntura, lá eu também tenho uma outra atividade que contribui para o meu acompanhamento, lá eu tenho a nutrição. Então, assim, você incluir dentro desse universo que cura, mas há outras ações que fazem com que a sua vida seja um bem-estar mesmo, né? Hoje em dia está crescendo uma área da saúde, da medicina, chamada medicina do estilo de vida, que é justamente para cuidar para que você tenha longevidade com qualidade, né? E daí não fala só, você vai ali, o médico, né? Eu estou atendendo uma geriatra que tem essa especialidade. Então, ela é esse olhar, muitas vezes, a primeira consulta é fazer um diagnóstico, organizar a vida daquele paciente, para depois ele ter mais qualidade no dia a dia, né?
e ao longo dos anos. Então, essa questão do estilo de vida é algo que está sendo já abraçado na medicina e vale a pena ir atrás para conhecer mais. Ai, que bom. Então eu já deixo já essa dica de ouro que a Cris colocou aqui. Gente, vamos, vocês que gostaram do conteúdo, gostaram da Cris, vou deixar o contato da Cris na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar, conhecer os conteúdos que ela tem, que são maravilhosos, são riquíssimos. Então, assim, a gente aprende muito. Eu falo assim, o tempo que eu tenho de amizade com a Cris é o tempo que eu tenho de conhecimento da área da saúde, da forma que ela entrega. E, assim, é fantástico. Você olha para a saúde com outro olhar e não com aquele olhar restrito, né? Médico, doença e ponto, acabou. A gente consegue enxergar um mercado gigantesco, próspero, né? E que está aí sedento de inovações, e eu sempre falo, né, inovação não é só tecnologia, inovação também é processo, e você traz justamente isso, sim, né, é o processo, você precisa organizar o seu processo, você precisa fazer toda uma organização para que isso, a sua estratégia realmente funcione. E, Cris, é uma alegria poder encontrar com você novamente, ainda não presencial, mas se Deus quiser, logo estarei voltando para São Paulo, quero ver se eu te encontro para a gente conversar, para a gente tomar um café, ou tomar um chá. Fiquei curiosa, quero experimentar. Porque você sabe que você mora no meu coração, uma grande amiga, e eu desejo toda a felicidade do mundo, eu sei que você vive uma fase fantástica, e isso para mim me deixa muito feliz. Né? Então, assim, agradeço de coração, que sua viagem seja próspera também, né? Eu sempre falo, quando a gente abre o nosso coração, todas as coisas boas vêm, principalmente as profissionais, porque quando a gente está desligado, é aí que as coisas passam por nós, assim que a gente percebe. Então, que realmente seja um período maravilhoso e que possamos marcar um outro bate-papo desse, que eu tenho certeza que a hora que o pessoal começar a ouvir, vai achar bastante interessante, vai surgir outras dúvidas, e aí eu quero que você venha de novo para a gente conversar, tá bom? Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço.